Bom, pessoal, 19h30, vamos? Ronei? Então, vamos lá. Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, hoje, como havia dito, vamos dar início ao nosso evento, né? Ciclo de atualização farmacêutica, que esse nome a gente constituiu já muitos anos atrás, né? E acho que Geise, Wagner e Monique também já passaram com esse nome, né? Quando estavam aqui com a gente como acadêmico. Pessoal, hoje é uma noite de grata satisfação. Eu acho que quando a gente pensou, e aí quando eu falo a gente, é o corpo docente como um todo, e basicamente mais na direção de frente o NDE, que constitui eu, professor Giovanni, professor Ronei, que aqui estamos, professor Jefferson também, professora Vânia, que também participou, juntamente com mais dois integrantes do NDE, assim, que é o professor Osmar e a professora Cláudia. A gente pensou em fazer uma noite onde uma coisa diferente do que a gente vinha fazendo. Seria uma noite distinta. E aí a gente foi levar essa ideia para os nossos representantes, que aqui já de antemão agradeço também a participação. Os representantes dos períodos, né? Se me falhar aqui a memória, vocês me lembrem aí, mas vou começar do 10º, a Rafa e a Kélcia, do 8º a Gabi e a Amanda, do 6º do quarto é a Amanda e o Matheus também, do 2º a Bia, e do 6º a Widnan e o Álvaro, exatamente, acho que eu lembrei de todos, ficando velho. Bom, agradecer esse pessoal também, que ajudou bastante a montagem do ciclo. Pessoal, então, como a grata satisfação que a gente tem, porque a gente está recebendo 3 egressos, né? E egressos de sucesso. Quando a gente foi discutir isso daí, a gente gostaria, a proposta nossa dessa mesa redonda é justamente mostrar para vocês, né? Mostrar para todos os nossos alunos que os profissionais que aqui se formam, eles vão para o mercado de trabalho preparados. Todos, sem exceção, saem daqui preparados. É óbvio, como hoje a gente tem uma formação generalista, né, onde você tem uma formação básica, e aí lá fora ele se aperfeiçoa, ou ele vai fazer uma pós, aquilo que ele quer, ou um mestrado, ou um doutorado, ou um pós-doc, né, como a gente tem aqui representantes. Mas aqui a gente dá a base, né, aqui a gente dá a formação, tudo que ele precisa para ele trilhar o seu caminho de sucesso. E hoje aqui a gente está aqui, agradecer em nome aqui da comissão organizadora, em nome do NDE do curso de farmácia, agradecer a farmacêutica colega Geise, o farmacêutico colega Wagner e a farmacêutica colega Monique, né, que são amigos, né, parceiraços, desde quando alunos, né, e continuam assim enquanto profissionais. Então, muito obrigado mesmo pela participação de vocês, muito obrigado pela disponibilidade da noite, da utilização da noite de vocês, do conhecimento que vocês têm, que vocês adquiriram. Isso é de suma importância para os nossos acadêmicos e principalmente para nós que estamos aqui, eu, o Giovanni e o Ronei, que a gente fica muito satisfeito com a participação de vocês. A princípio, gente, a programação, então nós vamos apresentar cada um, tá? Eu vou apresentar a princípio a colega Geise. Deixa eu só buscar aqui, fazer um mini currículo dela, que está no meu WhatsApp. Só um minuto. Esse WhatsApp dos representantes tem, vocês estão vendo, né? Aqui está. Então, vamos lá. Geise Rojas Barreto, tá? Apesar de ter Barreto, ela não é minha parente, tá? Ela é minha amiga,
tá? Mestre em nanociências e materiais avançados, especialista em farmácia magistral e graduado em farmácia bioquímica. No início da carreira, ela trabalhou em hospitais como farmacêutica, na rede pública também e na rede privada. Atuou como cientista de aplicações na multinacional inglesa Marvin Instruments, na qual adquiriu experiências em caracterização físico-química de micro e nanopartículas de formulações. Como pesquisadora no Laboratório de Sistemas Farmacêuticos Avançados da Farmanguinhos, Fiocruz, no Rio de Janeiro, participou de projetos de novas plataformas para a liberação de fármacos. De forma voluntária, participou como avaliadora de negócios da Inove Ativa e como membro do Conselho da Sociedade Internacional de Ciência Fitocosmética e diretora de divulgação em mídias sociais da mesma entidade. Atualmente está como especialista de vendas técnicas em bionanotecnologia na Pensal Biotecnologia e é docente do Instituto Racine. Geise, muito obrigado pela participação. Vou deixar os meus colegas apresentarem e depois você começa fazendo a sua apresentação, tá bom? Sim, muito obrigada. Obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? É uma grande honra estar aqui com vocês, né? Revendo nossos ex-alunos hoje colegas de profissão, né, de sucesso, que estão se destacando por aí. Então, eu fico muito feliz com isso, porque, de uma certa forma, tiveram o nosso apoio, dentro das nossas limitações também, mas, né, galgaram cargos aí, né, e ocupações de destaque dentro do cenário nacional aí. E internacional, né, Monique? E eu vou apresentar então aqui a Monique. Monique, talvez, o meu inglês é um inglês que tem uma pegada búlgara, tá? Então talvez não vai sair muito legal. Eu acho que eu vou até algumas partes eu vou me abster de falar aqui, tá? Eu vou falar o país. Não? Sem problema. Então é uma grande honra ter você aqui com a gente novamente, né? Monique Mendonça, farmacêutica bioquímica, terminou a graduação aqui na FEF em 2008, especialista em manipulação magistral alopática pelo Instituto Racine, a qual a Geise é docente. Olha que coincidência, né? Legal isso, né? E tem conhecimento em desenvolvimento de produtos cosméticos também em 2011, né? Mestre em 2013 e doutor em 2016 em farmacologia pela Unicamp. E teve um período de doutorado sanduíche aí na Hungria, é isso, né? Também no Laboratório de Neurobiologia Molecular, em 2015. Realizou o pós-doutorado da NanoCell Interactions Lab, da Unicamp, entre 2016 e 2019, e foi pesquisadora visitante da Universidade de Aveiro, lá de Portugal. Laboratório de Biologia do Estresse em 2018, e na Faculdade de Ciências de Amsterdã, esse nome que eu falei que eu não ia falar. Em 2019, isso, né? E é membro de corpo editorial de 5 periódicos internacionais e tem aí mais de 26 artigos publicados em periódicos internacionais indexados aí, com Qualis A1, A2, B1 e aí por diante. Atualmente é pesquisadora da University College Cork, da Irlanda, onde desenvolve projetos nas áreas de neurociência, nanomedicina e nanotoxicologia, com foco no desenvolvimento de novas terapias farmacológicas e ensaios pré-clínicos em roedores, né? Tem experiência na área de análises microscópicas, morfofisiológicas e moleculares de células e tecidos de vertebrados e invertebrados. Falei tudo? É isso aí, Monique. Isso, sim. Omiti uma parte aí que eu também trabalhei em hospitais e tal, mas aí eu conto agora para o pessoal durante a nossa mesa redonda. Perfeito. Então, a gente está muito feliz com a tua presença, né? Desculpa pelo inconveniente do horário, que eu acho que o fuso horário são 4 horas. Isso, 4 horas. Então, aí já são 23h40, né? Isso. O Bruno deve estar acordado ainda. Tá bom? Vou passar para o Ronei aqui para fazer a apresentação, então, do Wagner. Grande abraço. Abraço. Bom, pessoal, boa noite a todos aí. É sempre um prazer
a gente ter ex-alunos, né? E bons ex-alunos, né? Presentes agora, passando as experiências e tentando contar um pouquinho da sua história, né? Que muitas pessoas podem achar a FEF não consegue chegar tão longe, mas está aí a prova viva desses três, né? Temos uma lá em outro país, né? Mas assim, pessoal, realmente parabenizar vocês. Muito obrigado por estar presentes aqui, cedendo um pouquinho do tempinho de vocês para passar isso tudo para a gente. Agora, o Ricardo Wagner, né? Ele é farmacêutico, ele tem MBA em Gestão da Estratégia de Negócios, né? Na USP. Ele é especialista em farmácia hospitalar pelo Instituto Racine, especialista em processos industriais químicos e tem experiência em varejo farmacêutico, além de marketing, consultorias e vendas pela indústria farmacêutica. Então, um pouquinho aí do currículo do Wagner, né? E quando ele for se manifestar, ele vai poder falar um pouquinho mais sobre isso também. Tá joia? Abraços a todos aí. O resto parece que quer dar mais uma palavra. Mesa redonda para todos. Tá joia? Abraços a todos. Obrigado. Pessoal, então vamos começar. Deixa só o Ney desligar o áudio ali. Isso. Então vamos começar. Antes de começar, eu pedi a palavra só para perguntar. Falem o ano de que turma que vocês são da FEF. Tá? Porque eu não vou lembrar, é óbvio, tá? Não lembro nem do Wagner, que faz pouco tempo, imagina da Monique, né? Eu lembro do Wagner por quê? Porque o Wagner é do penúltimo ENAD, né? Aí ele não é? Aí eu lembro, né? ENAD 4, faltando 0,11 para 5, né, Wagner? Exato, o próprio. A pressão do você não sabe que depois da sua turma nós fizemos outro ENAD e a turma também ficou 0,12 para 5. Mas tudo bem, mantendo o 4 está ótimo, quer dizer que a gente está no bom caminho. Pessoal, então vamos lá, vou passar a palavra agora para a Geise, né, nossa colega Geise, não vou chamar de doutora, né, é colega, é amiga, todos são amigos aqui, que vai explanar sobre a proposta da mesa redonda. Né? A proposta, para quem está assistindo, eles vão ter um tempo aproximado de 20 a 25 minutos, tá, para estar falando sobre a sua atuação no mercado, né, o caminho que eles percorreram pós-FEF e algo mais que eles acharem interessante para que vocês, acadêmicos, tenham a noção da trilha que um farmacêutico tem, os caminhos, né, vastos caminhos que o farmacêutico tem pós-formação. E aqui a gente está trazendo 3 pós-formação FEF, isso que nos orgulha demais. Geise, com a palavra, muito obrigado. É uma grande honra. Muito obrigada, Regis, Giovanni, Ronei. Monique, é um orgulho imenso estar aqui junto com você e de saber também da sua trajetória, que eu vou conhecer um pouco melhor daqui a pouco, mas eu vou contar da sua trajetória dentro da minha, pode deixar, não tem problema. E Wagner, muito prazer por conhecê-lo e saber que você está aqui também. E todos vocês que estão aí, e todos vocês que estão aí, né, em algum momento na cadeira ainda da faculdade, tentando olhar para aquele futuro lá na frente, que pertence a vocês, mas vocês não sabem como vocês vão chegar lá. Então, eu agradeço imensamente esse convite, porque hoje eu vivo um momento profissional no qual uma das minhas tarefas é tentar abrir os olhos das pessoas que estão na academia, de que elas têm um futuro lindo pela frente, que elas têm carreira para um monte de coisa. Então, inicialmente, eu quero dizer que não tem script a minha fala, porque assim como o pós-FEF foi sem script nenhum, então seguiu diversos caminhos, mas eu quero só tentar trilhar um caminho, pelo menos profissional, e dentro dele eu quero contar para vocês as coisas que foram acontecendo. E aí, a decisão que eu tomei, mas as outras possibilidades que também tinham. E assim vocês vão conseguir construir todo esse cenário de possibilidades que acredito que vocês buscam, né, já há um certo tempo. E estão ansiosos para ouvir hoje. Então, Regis, não me obrigue a lembrar o número da turma, mas eu sei que nós nos formamos em 2008.
Né, Monique? Da mesma turma que a Monique. No entanto, eu tenho um segredo para contar para vocês. A minha turma deveria ter sido a anterior. Então, eu fui para Fernandópolis, me mudei para Fernandópolis e em 2004, quando eu deveria começar a minha turma, e na época eu fiquei 1 mês cursando o curso de farmácia. E aí você vai me perguntar por que você saiu, né? Por que você não continuou? Eu não continuei porque eu tinha uma obstinação, eu tinha algo na minha mente de que eu estudei a vida toda, né? Fui sempre a CDF, sentar na frente da cadeira, importunar todas as aulas, todos os professores fazendo todas as perguntas para estar numa faculdade particular? Não, eu não posso. Eu tenho que, meu pai e minha mãe querem algo diferente para mim, né? Então, olha só o que a gente sempre pensa que os outros esperam da gente, especialmente quem é do nosso coração. E aí eu voltei para a sala de aula no cursinho para buscar uma universidade pública, né? Porque esse era o sonho na época que eu tinha e da maioria das pessoas, nossa, gente, cursar uma universidade pública é tudo de bom, né? Traz um futuro profissional para você maravilhoso e só assim você vai conseguir um ótimo futuro, uma boa colocação no mercado de trabalho. E assim fui eu. Voltei para São Paulo, onde eu estava fazendo cursinho, e no meio do ano eu olhei para trás e falei, será que é isso? E aí, na época, eu fiz aqueles chamados testes vocacionais. Alguém de vocês fez isso ou faz isso hoje em dia ainda? Não sei, né? Mas no cursinho tinha. Então, lá fui eu fazer os testes vocacionais. E aí apareceu uma profissão diferente. Terapia ocupacional. Meu Deus, o que é isso? E aí me dividiu. Farmácia ou terapia ocupacional? E assim, foi bem curioso. Porque em fevereiro de 2005, eu estava me matriculando na FEF em farmácia. Então, passei por dúvidas bem importantes sobre decisão da profissão. E lembrando que até chegar na FEF, eu já tinha feito 6 meses de comunicação social na UEL, em Londrina. Mas lá eu falei, tá faltando essa pegadinha humana de saúde, da parte de ciências da vida. E aí, depois de tudo isso contado, comecei, enfim, o meu curso de farmácia na FEF. E aí vocês vão me perguntar, mas por que você voltou para a FEF? Né? Por que você não continuou tentando uma pública? Algumas coisas aconteceram. Uma delas foi reconhecer que quem faz a faculdade é o aluno. Então, a FEF hoje, ela é o que é, porque os alunos que estão gerenciando a faculdade são pessoas que olham para o ser humano, olham para ele e entendem que é ele que está ali, que constrói tudo aquilo. Então, a parte gerencial, a parte de gerenciamento da faculdade fez toda a diferença para ver como eles lidavam com tudo que acontecia lá. E aí, por fim, óbvio que no finalzinho da graduação, a gente teve um contato muito mais próximo dessas pessoas que estavam ali para apoiar a gente já na parte de estágios. E assim a gente conseguiu ter um acesso melhor àquilo que é, de fato, atuar profissionalmente. Então, sair daquele entendimento teórico e ir, de fato, para pôr a mão na massa. E nesse meio do caminho, então, o Regis foi meu tutor de TCC, né, meu orientador. E aí você vai falar, TCC? Você fez TCC? Sim, todo mundo faz, né? E iniciação científica? Quem já fez? Sim. Mesmo você que não tem interesse em ir para trás da bancada e trabalhar dentro de laboratórios com pesquisa e desenvolvimento e inovação de produtos farmacêuticos, cosméticos, por exemplo, até mesmo você pode sim desenvolver um trabalho de iniciação científica. Eu digo isso porque quando o mercado de trabalho, mesmo em empresas privadas que não necessitam de profissionais que tenham feito um mestrado, um doutorado, eles dão valor para essas pessoas que estão buscando um conhecimento mais amplo de onde trabalham. Então, basicamente, você vai falar, Geise, mas eu não preciso fazer pesquisa
para trabalhar na área de administração, por exemplo, né, na área farmacêutica, eu quero ir para uma drogaria, ou enfim, né, não importa quase centenas de áreas de atuações, no total não oficiais, mas somadas às oficiais. E entende-se que eu estou falando isso para vocês, e você pode continuar não querendo fazer uma iniciação científica em qualquer tema. Isso é simplesmente para você se aprofundar um pouco mais e ter a oportunidade de aproveitar esses 4 anos, 5 anos de graduação que vocês têm de uma forma mais produtiva. E ter, então, aquela bagagem lá no final, porque eu vejo várias pessoas que vão escrever um currículo. Quando eu estive em hospital, a gente trabalhava com a parte de recrutamento. E do outro lado da moeda, na educação, né, as pessoas, como que eu escrevo um currículo? Como que eu monto? Mas eu não tenho nada para colocar. Aí eu olho, poxa, perdeu a oportunidade de pelo menos uma iniciação científica, né? Não é tão penoso assim. Às vezes a gente imagina, né? Você escolhe aquilo que faz mais sentido para você, né? Não precisa escolher aquilo que é mais lindo. Escolha aquilo que te agrada, que brilha os seus olhos hoje, não importa o que vai acontecer no futuro, você está construindo o seu caminho agora, né, para você alcançá-lo no futuro. E então, quando a gente fala no pós-FEF, eu começo a pensar, ok, então foi o estágio que a gente fez aí, que ajudou muito, mas a parte mais importante que me colocou profissionalmente no meu primeiro emprego da vida, CLT, foi o estágio não remunerado e extracurricular. Então, uma galera da turma começou a correr atrás nas férias de estágio. Então, eu achava que eu tinha que aproveitar esse tempo melhor. E então, fomos para locais que, por sorte, a gente não teve que pagar, né? Mas também não recebemos, mas não tivemos que pagar pelo estágio. Fomos para Rio Preto e lá a gente conseguiu, em hospital, fazer o nosso estágio extracurricular. E daí que gerou a oportunidade, 1 ano depois, antes de terminar a graduação, em começar a trabalhar nesse hospital, na farmácia do centro cirúrgico. Então, por que eu estou falando isso para você? É porque é você que constrói o seu futuro, né? Não dá para esperar o outro. Então, voltando naquela história de que quem faz a faculdade é você, você faz a faculdade, você constrói o seu futuro. Então, esperar a maravilha que eles fazem para você não vai adiantar se você não colocar a mão na massa e fazer a sua parte, né? Desculpa, estou sendo muito dura. E então, em 2008, quando eu me formei, eu já estava trabalhando na farmácia do centro cirúrgico da Santa Casa, então de um hospital. Lá, eu tive todo esse conhecimento relacionado à área hospitalar, né? Então, substituindo nas férias a chefe da farmácia central. Então, imaginem, um hospital aqui no interior de grande porte, né, considerado com a capital de médio porte, mas com muitos leitos, uma responsabilidade muito grande. E daí você pensa, de onde você construiu esse know-how para você atuar nesse tipo de posição na vida, né? Aí eu quero contar um segredinho para vocês. Às vezes vocês falam, mas os recrutadores também às vezes desanimam bastante a gente. Eles olham e falam, não aplique, não submeta o seu currículo numa vaga que você não tem todas as características dos pré-requisitos. Isso pode fazer sentido, que me perdoem os recrutadores agora, mas todas as vagas que eu entrei na minha vida, quer dizer, exceto uma delas, eu não preenchia todos os requisitos. Eu não era a pessoa perfeita para aquela vaga. E aí, eu acreditei, né, que eu poderia aprender. Então, está dentro de você abrir essa janela não é de oportunidade, é de se dar uma chance, de saber que você tem sim potencial para crescer. Por que eu estou falando tudo isso agora nessa introdução rapidinha? Porque tudo que vai acontecer daqui em diante é para mostrar para vocês que a construção, então, o que eu disse para vocês de um estágio voluntário, né, que não era obrigatório pela faculdade, mas que foi realizado, abriu a primeira porta. E a partir de então, quando eu saí da FEF, inicialmente nos primeiros meses da faculdade, o meu grande sonho era ter uma moto amarela igual a moça da biblioteca, que trabalhava na biblioteca, né? Então, super novinha, nossa, que linda essa moto, né? Fantástico, eu amava isso.
Então, quer dizer, ainda amo, mas hoje já não é mais meu sonho ter essa moto, porque não tenho mais nem saúde direito para andar de moto por aí, né? Então, vejam, as nossas vontades, os nossos sonhos mudam, mas para você conseguir realizar é lá atrás, ou seja, é aí, onde você está agora. Então, você tem que aproveitar as oportunidades que os gestores da faculdade proporcionam para você e, junto com elas, agarre, né? Agarre junto com a sua força, sua coragem e vontade de querer estar em algum lugar, né? Então, o Racine, ele entrou durante a FEF na minha vida, quando a gente fez aquela vontade de deixar um legado, né, para a sociedade, um legado para alguma coisa. Uma galera da nossa turma, a gente fez um simpósio, o primeiro simpósio de atualização em diabetes de Fernandópolis. E aí fomos lá para o Teatro Municipal, juntamos 300 pessoas lá dentro, trouxemos pessoas de fora e foi maravilhoso. Um trabalho danado, lógico, né? Até na prefeitura pedir aval para pôr uma faixa na rua, a gente teve que ir, né? Coisas que eu nunca imaginei. Então, essa construção de trazer o Racine, por exemplo, entrou nessa época. Olha, Racine, fala comigo, a gente gostaria de oferecer algumas... Naquela época tinha isso, né? Assinaturas de revistas de vocês, né? Lembra? Tem uma revista Racine, que hoje é digitalizada, né? Não existe mais isso. E aí falei com a indústria farmacêutica, falei, oi, BD, tudo bem? Será que você não poderia doar alguns medidores, né, de glicemia? Porque aqui vai ter algumas pessoas presentes no nosso evento que são diabéticos e eles, né, seria interessante se a gente pudesse doar alguns aparelhos de vocês. E aí veio lá 10 aparelhos, a gente nunca imaginou que a gente poderia ganhar isso. E assim a gente conseguiu construir, junto com várias outras pessoas, parceiros ali dentro, né, desse evento, a gente conseguiu construir um caminho, um futuro legal para outras pessoas também. Isso foi uma ação voluntária. E aí eu vou somar junto, então, com essa ação no Racine, que depois de alguns anos, lá em São Paulo, eu vou colocá-la de volta na nossa conversa, tá bom? Estou quase terminando a faculdade, quase chegando em 2000 finalzinho, né, 17 de dezembro de 2008, quando a gente estava lá, né, recebendo o nosso canudinho, jogando nossa beca tudo para cima, fazendo aquela bagunça. E aí eu olhei para trás e disse, bom, empregada eu tô, né? O que muitos ali não estavam, o que vai acontecer aí, muitos não estarão, né? Muitos estarão. E agora? Eu preciso procurar meu primeiro emprego, a minha carteirinha. Então, só lembrando que aquela carteirinha escrito doutora Geise Rojas Barreto, eu já pendurei ela faz muitos anos. Não uso doutora já faz muito tempo. E, inclusive, cancelei, suspendi o meu CRF. Então, eu sou farmacêutica sem número de CRF ativo. E aí vocês vão me perguntar, isso é possível? Se você estiver numa fase difícil da sua vida e você não tiver condições, por exemplo, você pode suspender por um tempo, tá? Uma dica rapidinha. Agora eu tô falando no meio dos CRF aqui, né? Tem a galera do CRF aqui, né? Que trabalha ativamente, pode ajudar vocês. Bom, no futuro, claro. E aí, por que eu não tenho CRF? Porque farmacêutico, não necessariamente nas posições que você pode ocupar aí para frente, você não precisa ser um responsável técnico, né? Você não precisa assinar. Na empresa que eu trabalho hoje, a gente tem um responsável técnico, é uma pessoa que está lá, contada não visa, a nossa responsável, e eu sou farmacêutica e não tenho CRF ativo. Voltando então. Assim, quando eu saí da faculdade, continuei a trabalhar no hospital. E aqui, no interior, era uma entidade pública com diversos problemas. Então, você começa a falar, sabe aquele momento que você está no trabalho e aí você começa a falar, será que lá naquele lugar é diferente? Será que a grama do vizinho é mais verde do que a minha? Bom, e aí eu comecei a buscar algumas opções na Captar, né? De onde eu havia vindo depois de um tempo. E decidi voltar para lá, né? Com muitas chorumelas, muitas tristezas de ter que deixar, né, para trás tanta coisa construída, mas que ao mesmo tempo muita coisa que eu construí estava sendo levada junto comigo, né? E então fui para uma rede privada de hospital em São Paulo. E lá nessa rede privada eu percebi que os problemas mudam de lugar, mudam de nome, mas estão lá, né? Não importa que é privado, que a pessoa ela entra com
uma internação que você pode pôr qualquer coisa para ela, né? Ela pode comprar qualquer coisa para sobreviver, né? Para sair dali com vida. A mesma coisa aqui, né? O SUS também oferece qualquer coisa, né? Para você sair com vida. Inclusive, muitas pessoas que estão internadas com plano de saúde é transferido para o plano do SUS para que sejam feitos vários procedimentos cirúrgicos, inclusive de altíssimo custo, né? Então, bom, voltando... E lembrando que foi aí na FEF que eu assisti uma das melhores apresentações, eu vou pedir perdão que eu não lembro o nome da pessoa agora, mas foi aí, dentro de uma dessas atividades que a FEF faz, a melhor apresentação sobre o Sistema Único de Saúde, né? Bom, eu poderia, se eu conseguisse me lembrar de tudo, eu poderia falar muita coisa, e vocês com certeza poderão falar muitas coisas, já podem falar de coisas que já estão no legado de vocês e vocês já estão levando na bagagem, com certeza, diferente, né? Além do que está aí na disciplina, na grade curricular. José Martins. Voltando. José Martins! Cara, ele mesmo, ele é maravilhoso, não é? Ele está aí com vocês ainda? Sim, está. Ai, lindo. Pois é. Foi realmente excepcional. E aí, só para não deixar de contar que esse evento também teve ajuda do José Martins, da Rosana, de vocês, né? E a renda, praticamente tudo que a gente recebeu, só pagamos o coffee e o suco de laranja, que, gente, é caríssimo, né? Aquela casinha lá para pegar suco de laranja natural. E aí a gente fez um cheque bonitão desse tamanho, imprimimos e levamos lá na ACD, para que fosse usado para comprar qualquer coisa. E aí eles nos disseram, saiu no jornalzinho, né, da cidade, nos disseram que eles conseguiriam comprar uma maca, né, especial para as crianças. E a gente ficou muito feliz. Eu não sei se essa unidade ainda fica aí, eu acho que agora não é mais para crianças, né, não sei. Mas só para vocês perceberem que dá para vocês construírem sim algo bem legal, inclusive antes de você sair da faculdade, né? Então eu falei do TCC, que é algo que vocês já vão ter que fazer, vocês podem aproveitar para fazer algo bem bacana, participar de fato, e a iniciação científica, né? Além dos estágios extracurriculares, não se esqueçam dele. Eu vou, toda vez que eu encontrar vocês de novo, vou perguntar se vocês criaram coragem de fazer algum estágio extracurricular nas férias, tá bom? Depois eu quero ver a carinha de vocês, não dá para ver. Ok. Então, eu já estava contando que já saí de 2008, né? Já fui para São Paulo, tô lá no São Luís, e aí eu percebi que realmente era o que eu mais ou menos imaginava. Mas eu queria saber como era diferente. Sabe qual é uma das diferenças? Aqui na Santa Casa, tudo bem que agora aumentou a quantidade de farmacêuticos, né, por período de trabalho, por conta das mudanças na legislação e tudo mais. Mas lá na época, aqui tínhamos 2 farmacêuticos, lá eram 14 farmacêuticos. Então eu falei, nossa, aqui é o harém, né? Aqui contrata farmacêutico toda hora. Eu comecei a falar para um monte de gente, e lá tinha a parte de atenção farmacêutica, Regis. Preciso te contar, nunca tive a oportunidade de te contar. Lá tinha uma equipe que fazia atenção farmacêutica, né? Olhava aquela prescrição, então óbvio que eram para alguns leitos, alguns setores específicos, mas algo que eu nunca imaginei. E então, durante um mês, eu fiquei nesse hospital, mas 1 mês e meio, mais ou menos, uma notícia no Jornal da Ciência, nos e-mailzinhos que a gente recebe se você se cadastrar, são notícias muito bacanas relacionadas à área da saúde. E esse Jornal da Ciência falava sobre uma pós-graduação em nanociências e materiais avançados na UFABC em São Paulo. E por coincidência, minha irmã estava indo para lá naquele ano, naquele semestre, para fazer o doutorado dela em energia. Aí eu falei, meu Deus, o que é nanociência, né? O que faz isso? Porque eu já estava meio assim, aqui é o mais do mesmo, então deixa eu buscar outro lugar para tatear. Vocês vão perceber que personalidade é uma coisa que persegue a gente, né? E então, não demorou mais ou menos 2, 3 meses, eu já estava com um orientador aprovado, e já processo seletivo confirmado, estava dentro da pós-graduação da Universidade Federal do ABC, em Santo André. E lá vou eu, de Malicuia, de Rio Preto para Santo André. Depois vocês vão contar comigo no final quantas vezes essa mudança aconteceu, né?
Mas vocês perceberam que as oportunidades surgem às vezes e você de repente olha para ela, você paquera, você curte e vai. E foi aí que eu considero um divisor de águas na minha vida, né? Apesar de hoje, se você perguntar para Geise, você quer continuar na bancada? Você quer continuar fazendo pesquisa, desenvolvimento de novos produtos? Eu vou falar para você, a Monique que não me escute. Monique, não me escute. Não, me tira dessa. Você vai conhecendo ao longo do tempo o que você quer para você. Então, hoje você ainda está bastante em dúvida. Mas quanto mais você se aventurar, mais você vai ter a oportunidade de perceber aquilo que você não quer. E é muito bom, porque você já tirou isso daquela lista imensa de coisas que você estava em dúvida, né? Lá na indústria farmacêutica, sabe como eles fazem a triagem de novos ativos farmacêuticos ou novas formulações? Então, eles têm um ativo e mistura. Sabe como eles fazem a seleção? Tirando os piores. Eles não fazem a seleção escolhendo os melhores. Eles têm 50 opções na frente. Eles precisam escolher aquelas que não vão seguir, que não vão continuar. Então, o que eu descobri, depois que eu vi isso, né, ajudou bastante a entender que certas coisas têm uma lógica, é escolher aquilo que eu não quero. E aí fica mais fácil. Portanto, para a gente não perder o fio da meada, o que a gente tem aqui na frente é 2, praticamente quase 3 anos, quase perdendo o cartucho do mestrado, consegui concluir. Muitas coisas aconteceram. Troca de orientador. A Monique vai dizer o que é terrível na vida de uma pessoa trocar orientador. Então, eu vou contar em 2 momentos diferentes o que eu vou te falar agora. Primeira vez, vão te dizer algumas vezes na vida, trocar orientador, não é bom. Fica com esse orientador, porque senão você vai ficar marcada e ele vai falar de você para todo mundo e você não vai conseguir arrumar outro orientador. Ou no seu doutorado, ou no seu pós-doc, se você quiser ir para fora, você não vai conseguir. Ouvi tanta coisa. E eu falei, bom, então vamos tentar ser um ganha-ganha, porque no mercado de trabalho eles usam ganha-ganha, né? As 2 partes ganham. Então tá bom, vamos ser um ganha-ganha. Eu não troco orientador, mas eu arrumo um novo co-orientador que tenha um perfil voltado para o que eu quero. E aí esse novo co-orientador, né, foi uma luz no meu caminho. E há mais de 2 anos eu já fiz uma declaração muito aberta para o meu orientador do mestrado, dizendo que ele foi maravilhoso na minha vida. Porque ele cutucou em várias feridas, né, que na época eu não queria que cutucasse. E eu percebi que aquilo foi extremamente importante para que eu amadurecesse, para que eu conseguisse escolher os caminhos. E eu escolhi, não quero esse, então me apresenta qualquer outro. E foi assim que eu consegui terminar em 2013. E eu falo que é a abolição da escravatura sempre, porque eu saí da Santa Casa dia 13 de maio. Eu terminei o meu mestrado dia 22 de abril. O que é 22 de abril mesmo? O que se comemora 22 de abril? Para quem ainda se lembra, né, o descobrimento do Brasil. Tô errada? E aí eu descobri, quando eu recebi a notícia de que, ok, ufa, você conseguiu, porque tava, né, se você passa muito tempo, a galera fala, não dá para ficar aqui, não dá mais para jubilar, né? Antigamente até dava, né? Ficava lá 10 anos dando mestradinho. Bom, eu consegui finalizar o meu mestrado, e a duras penas, porque eu comecei a perceber, naquela época eu já não gostava de bancada, mas a gente passava overnight para olhar um experimento. A Monique vai contar de tudo isso, com certeza. E esse overnight aí fez mostrar que o overnight na balada é muito mais gostoso que um overnight na bancada. Mas quando você ama o que você faz na bancada, o overnight na bancada é muito gostoso. Você repousa no sofazinho enquanto tá rodando ali, coloca o celular para despertar, acabou, vem, começa a lavar a vidraria. É uma vida muito feliz, é o ler, né? Muito bom, para quem gosta, né? E aí eu vou contar para vocês. Nesse finalzinho do mestrado, o Racine entrou na minha vida de volta. Lembra que eu contei? Então, nessa época, eu já olhava para a nanotecnologia com olhos, multi-olhos, né? Sabendo que dá para usar essa nano-ciência, essa nova ciência, sendo aplicada em diversas áreas, especialmente na área da farmácia. E então eu fui fazendo a cabeça deles, até que
sendo monitora de eventos, tive a oportunidade de estar próxima deles. Então, vejam, mais uma vez, trabalho voluntário. Você ganha comidinha, no início não ganhava nem o PES, né, para chegar até lá, nos eventos, então naqueles grandes congressos do Racine, e você tinha a oportunidade de estar próximo de tanta oportunidade diferente. Então é mais uma dica, né? Esses eventos que você tem ao seu redor, que são maravilhosos, eles têm o back, né? Tem as pessoas que trabalham ali, e você pode ser um deles, né? E não espere muito em troca imediatamente, né? Pense no seu futuro. É uma das dicas. E assim, depois disso, eu fui convidada para ser docente da disciplina que eu mesma criei, porque eu falei, como assim vocês não têm disciplina de nanotecnologia? E aí, eu consegui fazer com que tudo o que eu tinha pensado antes acontecesse. Criar oportunidade. Então, a dica é, você consegue criar a sua oportunidade. Desde então, comecei a carreira em multinacional e lá eu disse, quando precisava de inglês fluente, que era uma característica exigente, imprescindível, eu falei, nada do que 1 mês nos Estados Unidos não faça eu ficar fluente. E aí, eu não falava fluente mesmo, de verdade, não falo até hoje. Monique vai descobrir se eu falar good morning para ela. Mas o mais importante para vocês dali, fui para vários lugares. E como eu disse para vocês, a gente ia contar no final, cheguei no meu final, ia contar quantas vezes eu me mudei nessas peripécias, né? Mais de 20 vezes de mudança de mala e cuia, de um lugar para o outro. Você não precisa fazer isso para você ser feliz, para você ter uma posição no mercado de trabalho. Mas o mais importante que eu quero dizer para vocês, essas opções, essas escolhas, elas me mostraram especialmente aquilo que eu não queria, para que você consiga ver melhor o seu caminho de fato, onde está o seu trilhar, né? Então, eu quero agradecer por vocês me ouvirem, pela disponibilidade em ouvir as minhas broncas também, que eu nem conheço vocês e já estou dando bronca, mas eu tenho certeza que vocês saberão trilhar o caminho de vocês. Parabéns por estarem aqui. Obrigado, Geise. Muito obrigado. Imagina. Importante ouvir essas histórias, né? Eu acho que o mais importante para quem está assistindo no YouTube nesse momento, nossos acadêmicos, que acabam tendo uma visão real, né, de um egresso do FEF. Vamos passar agora para a Monique, né? Primeiras damas, tá, Wagner? Vamos passar para a Monique agora. E, Monique, 25 minutos, tá? Mais ou menos para você falar a sua história. Eu sei que vai ser sintetizada com 25 minutos, mas a bola está com você. Obrigado, Monique. Bom, primeiramente, obrigada ao pessoal, né, da organização. Foi um prazer quando eu recebi o e-mail com o convite. É sempre uma honra voltar, né, à casa, mesmo que seja virtualmente, já que agora, como o pessoal adiantou, eu estou bem distante, eu estou falando com vocês da Irlanda hoje. E foi uma coincidência super agradável, eu e a Geise, nós somos da mesma turma, de 2005 a 2008, é incrível como o tempo passa rápido, né, como já se foram 12 anos. E então, depois dessa história maravilhosa, com diversos puxões de orelha, mas também fatos divertidos que a Geise contou, eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês. Eu naturalmente sou de São Paulo, né? Mas a minha família se mudou para Fernandópolis, então para mim era uma coisa natural escolher a FEF. Obviamente, também tinha essa pegada, né? De tipo, não, tem que estudar numa federal, porque onde já se viu a gente estudar numa particular. Na época eu tinha uma filha pequena, né? Ela tinha 1 aninho, então para mim não era mais uma possibilidade tão viável sair de Fernandópolis e eu acabei escolhendo fazer farmácia na fundação. Desde o início, eu sempre gostei muito da profissão farmacêutica por oferecer diversas possibilidades para a gente tem um campo de atuação gigantesco. E assim como a Geise explicou, eu sempre fui muito engajada em atividades extracurriculares. Então,
nós fomos um dos primeiros alunos, por exemplo, que se voluntariaram a fazer estágio nos laboratórios, tanto o laboratório multidisciplinar, na época, né, tinha um laboratório multidisciplinar, a gente ajudava o pessoal técnico lá durante o período da noite, né, com as aulas. E aí, o que acontece é que, então, eu acabei me aproximando mais de alguns professores, principalmente, no caso, o professor de Fisiologia e Farmacologia, né? Na época, era o Newton e o Rony, acredito que eles não estão mais na fundação. Então, durante essa época, a gente acabou tendo um gosto muito grande, né? Eu tive uma grande participação durante a minha vida na FEF do Michel, um ex-egresso também de muito sucesso. Atualmente, ele é docente na Universidade Federal do Mato Grosso, de Sinop, do curso de Medicina. E nessa época, a gente, além de trabalhar nos laboratórios didáticos, a gente começou a trabalhar no material didático de apoio para os estudantes, porque a gente sentia que o pessoal tinha bastante dificuldade e tal, e a gente até acabou por organizar e editorar um livrinho de fisiologia, que foi muito usado na nossa época, né, da capa pink. Antigamente até tinha na biblioteca da Fundação, eu não sei se hoje ainda está disponível. E aí foi nossa primeira, digamos, grande conquista e reconhecimento, foi ter publicado de forma independente esse livro. A gente arrecadou um valor considerável de dinheiro naquela época, e com isso a gente montou o Laboratório de Fisiologia e Farmacologia. E aí no início eu era responsável, né, eu e o Michel, nós éramos os responsáveis. A gente trabalhava de forma voluntária, e depois, no meu último ano, eu acabei sendo contratada como, então, funcionária da Fundação, né, para gerenciar esse laboratório de Fisiologia e Farmacologia, que acredito que ele foi desativado, né. E aí, no meu último ano, surpreendentemente, o Laboratório de Análises Clínicas do Hospital da Santa Casa, ele abriu a primeira turma de estagiários. Então, eles procuraram o Jefferson da Análises Clínicas, e aí eles falaram, a gente queria indicação de 2 alunos para serem os nossos primeiros estagiários. E aí eu tinha uma relação próxima com o Jefferson, ele falou, Monique, você não tem interesse? Eu falei, olha, nunca tinha pensado, porque eu gosto muito da parte do laboratório e tal, mas é uma proposta interessante, né? Não custa. Eu falei, eu não vou sair de Fernandópolis mesmo no meu último período, então eu vou aceitar. Então, fui fazer o estágio, né, não remunerado, também, como a Geise comentou, no Laboratório de Análises Clínicas. Trabalhei horrores. Gente, como o pessoal em laboratório trabalha, Jesus amado. Mas aprendi muito, e aprendi muito para a minha vida. Foi uma época assim que não era só a rotina do laboratório em si, da análise hematológica, análise bioquímica, a questão do cuidado do paciente. Era muito mais por trás, né? A teoria de toda a hematologia, de cada análise bioquímica. Então, a gente tinha que estudar muito e foi muito proveitoso. E aí, o que aconteceu? Em 2008, quando eu me formei, eu fiquei como responsável do Laboratório de Fisiologia e Farmacologia, e durante a noite e durante o dia eu trabalhava como funcionária, né? Me ofereceram uma posição para ficar no Laboratório de Análises Clínicas. Então, como a Geise reforçou como é importante a gente criar essas oportunidades, né? E às vezes você pensa, mas vou trabalhar de graça, o que eu vou ganhar com isso, né? Infelizmente, quando a gente não tem experiência, é importante você abrir os olhos para as opções que você tem, mesmo que seja um trabalho não remunerado. A gente aprende muito, a gente conhece muita gente, e esse contato com todas as pessoas abre muitas portas. E foi justamente isso que me abriu a minha próxima porta, né? Então, eu já estava no laboratório didático aí na FEF, trabalhava no hospital também, quando surgiu uma vaga de farmacêutico na farmácia escola.
eu não coloquei no meu mini currículo, mas eu trabalhei por quase 1 ano como farmacêutica da Farmácia Escola. E aí foi nessa época que eu comecei também a fazer a pós-graduação em manipulação magistral alopática no Racine, por coincidência, né, que a Geise também mencionou, acho que nós 3 temos essa coincidência curricular, né, de ter feito pós-graduação lá. E para complementar, porque o trabalho na Farmácia Escola era excelente, eu tive uma formação básica ótima, mas eu sempre sentia que faltava ali um pouquinho de saber o que tinha de novo no mercado, que só uma pós-graduação pode trazer. E aí eu ia uma vez por mês lá para São Paulo. Nessa época, o meu noivo, atual marido, né, ele tinha se mudado para Campinas. E aí eu falei assim, bom, meio a contragosto, né? Na época, na verdade, eu queria que ele voltasse para Fernandópolis. Mas aí eu resolvi, então, falei, não, tudo bem, vou largar o hospital, que eu era folguista aos finais de semana, vou abandonar com muita dor no coração a fundação e a Farmácia Escola e vou para Campinas. Mudando para Campinas, eu trabalhei como farmacêutica responsável numa farmácia de manipulação 1 ano. Mas eu sentia que aquilo não era para mim, assim, tinha terminado minha pós-graduação, gostava muito, mas faltava alguma coisa. E aí eu falei, quero ir para academia. Mas aí você pensa, né, Unicamp é muita areia para o meu caminhãozinho, né, quem vai me aceitar? Porque USP aqui do lado, os próprios farmacêuticos formados na Unicamp, que chance eu tenho? Mas escrevi diversos e-mails me apresentando, e uma professora, ela falou assim, tudo bem, vem aqui conversar comigo. Fui lá conversar com ela, e ela falou, olha, se você passar na prova de ingresso do mestrado, eu aceito ser sua orientadora, a gente trabalha junto. Falei, tudo bem. A prova de ingresso do mestrado da Unicamp é tipo assim, fenomenal. Basicamente, você tem que decorar o livro de farmacologia Hengdale inteirinho. Mas aí eu tinha os seus 3, 4 meses e falei, bom, vou estudar. E na época, eu acho que na verdade ela me deu a chance achando que eu não ia passar na prova. E aí, depois de muito esforço, estudei, passei na prova e falei, olha, passei mesmo, né? Aí eu pedi demissão e ingressei ao mestrado na Unicamp. E aí eu me apaixonei. Diferente da Geise, que a bancada foi o inferno para ela, o mestrado e trabalhar, a vida acadêmica é a minha vida. Então, eu sou realmente apaixonada. E, para vocês terem uma ideia, toda a formação que eu tive no hospital de análise hematológica, análise bioquímica, mesmo da Farmácia Escola, de preparação, me deu uma base gigantesca para trabalhar em ciência básica no mestrado. Então, isso que é muito legal. Você tem muita opção como farmacêutico. Então, se você não se encontrou numa área, você pode ir para outra, você pode migrar, ou às vezes áreas que você nunca pensou, você pode considerar. Muita gente nunca considera indústria, muita gente nunca considera academia. Mas, por exemplo, os cursos agora da Fundação que tem essa possibilidade, né, que tem os 6 meses finais livres para estágio, eu recomendo fortemente. Gente, se vocês têm a possibilidade de mudar de cidade, se inscrevam nos processos seletivos. A MS abre processo seletivo todo ano. Eu tive diversos alunos que fizeram iniciação científica comigo. Eles não eram da Unicamp, eles eram da PUC, de faculdade particular. Eles entraram na MS como estagiários e os 3 que eu tive estão hoje efetivados como funcionário. Então, é uma possibilidade real. Só que, assim como a Geise mencionou, vocês têm que ter atividade extracurricular, tem que ter aí um certo empenho, iniciação científica, mesmo que seja uma parte de revisão de literatura, mas tem que considerar dar uma melhorada no currículo, porque é isso que a indústria vai estar procurando, e mesmo se vocês quiserem ir para academia ou para outras áreas, né? Então, aí voltando, né?
Aí eu fiz o meu mestrado de 2011 a 2013, e aí eu decidi que eu queria continuar, a academia era a minha paixão, só que eu queria, na época, tinha surgido o boom dos nanomateriais, outra coincidência entre eu e a Geise, né? Aí eu fui, meu doutorado sempre foi em meu mestrado e meu doutorado em farmacologia em neurociências, mas aí no doutorado eu comecei a trabalhar com nanomateriais e morei um tempo na Hungria, e tive a oportunidade de conhecer assim, pessoas maravilhosas. Outra dica aí fica para o pessoal, gente, invistam em inglês. Hoje em dia é essencial, é primordial vocês terem um inglês como segunda língua, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje vocês podem pensar, mas ficar na drogaria é o que eu quero, para mim tá ótimo. Mas, quem sabe, se você pode ter uma oportunidade melhor, por que não, né? Enfim. Aí eu voltei da Hungria, defendi meu doutorado e né, como eu pretendo continuar na academia, fui fazer o meu pós-doc. Aí fiz o pós-doc na Unicamp também, com um outro grupo de pesquisa, e na época foi muito interessante que eu tive a oportunidade de morar em outros países. Então, durante o meu pós-doutorado, eu morei em Amsterdã, fiquei 3 meses em Amsterdã, e aí eu morei 5 meses em Portugal, desenvolvendo parte do meu projeto. O bom da academia, para aqueles que realmente gostam da bancada, é que a gente tem uma oportunidade muito grande de apresentar nosso trabalho, né, em congressos. Então eu conheço quase que todos os países da Europa por conta da oportunidade de ter viajado para apresentar o meu trabalho nesses países. E aí, finalizando, né, o pós-doutorado, tendo a oportunidade de morar nesses países, eu falei, poxa, eu gosto muito da academia, mas infelizmente no Brasil não existe o cargo de pesquisador, né? Assim como nos Estados Unidos e na Europa. E a educação, o processo seletivo para ser docente em universidade, no caso federal, estadual, que tem o laboratório, né, projeto de bancada, é bem escasso, é bem difícil e está cada vez mais complicado aí no Brasil porque o governo está cortando recursos. Então eu falei, acho que é o momento da gente tentar sair um pouquinho da nossa zona de conforto, e aí eu comecei a aplicar para vagas fora do Brasil. Apliquei para diversas vagas, recebi vários nãos. É impressionante, a gente às vezes desanima, porque muita gente, assim, amigos próximos, viram e falam assim, não, mas seu currículo é tão bom, fica sossegada, vai ser super tranquilo para você. E quando você recebe um não, é um pouco impactante. Então, a gente também tem que saber aprender a lidar e ter bastante resiliência, de que você vai ouvir muitos nãos durante toda a sua trajetória, mesmo você achando, poxa, eu acho que eu sou bom, mas continue acreditando em você. Você realmente pode fazer a diferença na sua área, mas nunca vai ser tão fácil, né? Aí após vários nãos, eu recebi uma proposta para vir para cá, para ser pesquisadora no departamento de farmácia, né? Então aqui a gente desenvolve fármacos desde o comecinho, a gente sintetiza a molécula, faz os testes em células, faz os testes nos animais, né? Que são os testes pré-clínicos, e chega até fazer os testes em humanos, e depois a gente tem a parceria com a indústria, e a indústria acaba comprando essa molécula se eles têm interesse para lançar, né? Começar os testes para lançar no mercado. Então, essa é a minha trajetória, né? Mas o que acho que é legal de eu estar aqui contando para vocês, né? Todo mundo olha com aquele olhar de tipo assim, imagina, gente, faculdade particular no interior do interior, numa cidadezinha pequenininha, não tem chance nenhuma de tipo, ser alguém, digamos, ser um nome que é referência na ciência, né?
E graças à formação base que eu tive, com todo o aconselhamento, com todo o suporte que eu tive aí na FEF, com todo esse direcionamento e carinho, que eu escolhi, né, ainda tive a oportunidade de trabalhar na FEF, que eu acabei trilhando a minha vida, e isso, de certa forma, direcionou todas as minhas escolhas para eu estar onde eu estou hoje, né? Então, eu tenho, graças a Deus, assim, eu amo ser pesquisadora, eu amo a bancada. Então, assim, ficar de olho eu brinco, né, que eu tenho um monte de bebezinhos, que são os alunos de iniciação, os alunos de mestrado e doutorado. Então, organizar a conferência, a gente tem um simpósio todo mês aqui, que a gente também organiza e direciona os alunos. Então, essa é a minha vida, né? E só para também, né, ressaltar como eu tive uma formação bem multidisciplinar, né? Então, eu tive esse conhecimento de como seria o trabalho no laboratório didático, né? Em si, um laboratório multidisciplinar da Fundação. Tive conhecimento, trabalhei, né, em farmácia, na manipulação, né, na farmácia escola. Também tive a oportunidade de trabalhar na análises clínicas, e tudo isso contribuiu de forma gigantesca para a pesquisadora que eu sou hoje, para o conhecimento que eu tenho hoje. Então, acho que assim, como conselho final, para não prolongar aí tanto, para não ficar cansativo para vocês, né, é que assim, tudo é possível, gente. Se vocês veem uma vaga, mesmo que vocês acham, não, é muita areia para o meu caminhãozinho, ou não, todo mundo já tem. Vale a pena insistir, vale a pena aplicar, vale a pena tentar. Mesmo assim, se vocês falarem assim, não, eu não tenho condição de sair de Fernandópolis agora durante a minha graduação. Diversas indústrias, inclusive a AMS de Campinas, eles têm um programa júnior, então, que é destinado justamente para pessoas que são formadas, mas que não têm experiência, e que aí essas pessoas, eles passam 6 meses, por exemplo, em assuntos regulatórios, aí para quem gosta de deontologia, passam um tempo em pesquisa e desenvolvimento, para o pessoal que gosta mais de analítica. Então, eles passam em diversos setores e depois disso, algum deles são contratados. Então, sonhem alto, sonhem alto. Não é porque vocês não estão estudando numa USP, numa Unesp ou numa faculdade que eles, né, grande renome na América Latina, que vocês mercado. Vocês têm chance de igual para igual com qualquer um no mercado, mas vocês têm que se esforçar, porque da mesma forma que não é só porque a pessoa teve a formação na USP que ela vai ganhar a vaga. O por trás dessa formação é muito importante. Então, é muito importante vocês se realmente dedicarem ao curso, terem boas notas. Por incrível que pareça, eu só consegui estar no exterior hoje porque durante a minha formação, por exemplo, para entrar no mestrado na Unicamp, eles avaliam a nota da graduação. Por incrível que pareça, às vezes a gente pensa e fala assim, deixa para lá, né? O que tem? Passar com 5, 6, não sei qual que é a nota de corte mais, mas se dediquem, porque pode ser que um dia no futuro vocês resolvam seguir uma área diferente que tinham pensado, e isso pode influenciar negativamente. Então, sempre se dediquem ao máximo possível, mas sempre tenham em mente que vocês têm chance, sim, de igual para igual para o mercado. As portas estão abertas. Para vocês terem ideia, eu tive a oportunidade de morar e trabalhar em 5 países, então eu, mais do que ninguém, acho que sou um exemplo aí que o Brasil não é a nossa única oportunidade, sabe? Se vocês querem ir para fora, se vocês têm esse sonho, invistam em educação, sempre estudem, se esforcem, que tudo é possível. E aí, acho que com isso eu finalizo a minha trajetória. Se vocês derem o Google ali no meu nome, vocês conseguem o meu contato para aqueles que quiserem conversar um pouquinho mais de perto, trocar uma ideia, só mandar um e-mail para mim.
que aí a gente pode conversar mais de perto, dar algumas dicas de como fazer essa transição aí em diversas áreas, né, de como funcionaria. Meu agradecimento final ao tempo de vocês que dedicaram aí essa quinta-feira à noite para estar me escutando um pouquinho da gente e participando desse evento maravilhoso. Em especial, novamente, a comissão pelo convite. É sempre uma honra estar por aqui. Tá certo? Abraços a todos. Obrigado, Monique. Sensacional. Muito bom a tua fala da sua experiência de vida, né, profissional. Perfeito. Tem até um ditadozinho que eu gosto muito, né, que a autor é desconhecido, não me lembro aqui, mas ele fala assim, né, que e não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Então, muitas vezes é isso, né? A gente, em vários momentos, é dominado pelo medo e, de repente, da nossa suposta limitações que a gente acha que tem, né, de incapacidade. Eu não sou capaz de fazer tal coisa e acaba deixando para depois, né? E não vai fazer aquilo que, de repente, possa ser o grande sonho da vida dele, né? Ou os sonhos vão surgindo também, né? Mas é muito legal isso, né? Muito obrigado. E eu queria passar a palavra agora para o meu querido Wagner Adami. Tá bom, meu colega? Boa noite. Obrigado. Bom, gente, eu vou apresentar de uma forma muito simples, muito objetivo, muito claro. Eu também no script, eu acho que aqui a gente está partilhando das nossas situações, das nossas vivências. Como o Regis bem disse, eu sou o mais novato aqui da turma de vocês, me formei em 2014. Não me lembro a turma, mas vocês vão lembrar quem era eu, né, Regis? Eu sou justamente a pessoa que organizava a festa da farmácia. Então, para quem ouvia falar ou ouve falar até hoje na festa Paracetamol, isso, Paracetamol, eu estava tentando me recordar. O que tem de adesivo aqui espalhado Paracetamol, desculpa, né? Deixei o meu legado, deixamos o meu legado, minha turma de 2014. Bom, gente, é só uma brincadeira, só para vocês mesmos recordarem e a gente familiarizar aqui nesse pouco tempo que a gente tem. A nossa turma fez muito pampeiro aí na FEF, né, na cidade, na região, justamente com a festa em si. A Monique, eu já tive a oportunidade de participar com ela também nas organizações que eu fazia da atualização farmacêutica pela FACE. Então eu tive o convite aí na época do Regis, do Giovanni, do Ney, do Jefferson de participar da FACE. Toquei aí acho que por 2 anos a organização de minicursos do final de semana, da jornada. Então fiquei super feliz quando recebi o convite. Obrigado a vocês, obrigado a turma que está aí por trás, né? Aos representantes organizando isso. Eu sei muito bem do trabalho que se dá e de como é difícil a gente, né, conseguir abranger todos os temas possíveis, porque acho que cada um aqui tem um intuito e a gente tem isso de forma muito clara. A Geis, enfim, com o seu mercado de atuação, a Monique com o seu mercado de atuação, os nossos mestres aí, né, inclusive parabéns pelo Dia do Professor, que é hoje, né, e parabéns a vocês 5 aí, enfim, a todos da FEF. Eu não atuo na parte da docência, mas eu me considero um docente, tá? Só para compartilhar um pouquinho com vocês, e aí a minha fala vai ser muito complementar ao que todo mundo disse. Entrei na FEF, né, com aquele ego inferido, com aquela questão, com aquela situação, meu Deus, uma faculdade particular, estudei muito para tentei um processo da USP, tentei um processo da Unicamp, tentei um processo da Unesp. Não passei, exceto para o FMG, no curso de Biologia. Por situações financeiras, que eu acho que todo mundo aqui tem essa correlação no passado, né, quando vai cursar uma graduação, até que ponto financeiro pode colaborar com a gente. O meu sonho, né, no passado sempre foi fazer medicina, mas a parte financeira nunca colaborou. E eu precisava deixar para minha família o legado, né, quem eu seria e quem eu estou me tornando como profissional, como pessoa. E aí, nas inscrições de vestibular, eu lembro que na FEF eu coloquei enfermagem, farmácia e fisioterapia. Que eu falei, bom, se um dia eu chegar na medicina, eu acho que é uma das 3 profissões que mais vai me auxiliar no contexto técnico. Pois bem, entrei na faculdade de farmácia,
Vou até brincar aqui agora, porque durante muitos anos, a partir do meu terceiro semestre de farmácia, ouvi muito de Regis, Ronei, Giovanni e Jefferson, que eu estava na faculdade errada. Eu preciso falar isso para vocês. Porque eu era o festeiro da faculdade, gente. Como vocês podem ver, eu era quem organizava as festas. Enfim, a vida vai mudando, a maturidade vai sendo aflorada e a gente vai se tornando pessoas e profissionais que a gente quer, né? E que a gente pretende ser. E acho que aqui está o exemplo de 3 pessoas que não é mais nem menos. A gente só está aqui para contribuir, para orientar vocês de como serão os próximos passos pós-faculdade. Então, assim, a minha experiência, como eu coloquei no meu currículo, é muito breve. Né? Eu trabalhei eu saí da farmácia, e até uma brincadeira particular também, viu, Ronei? Eu sempre te falei nas aulas que eu nunca queria cair dentro de uma drogaria. Sempre falei isso, gente. Que eu nunca queria ser um farmacêutico de drogaria. Eu nunca estava preocupado com vendas, eu estava preocupado com atenção farmacêutica, eu estava preocupado com, enfim, ser um farmacêutico de ponta. Pois bem, né, o mercado de trabalho me deu a primeira oportunidade de ir para o varejo farmacêutico. Como vocês podem ver na minha apresentação, é a minha primeira área de atuação. Então, eu saí de Fernandópolis na época, vim para Limeira, né? Limeira aqui, estado de São Paulo, perto de Piracicaba Americana, para trabalhar no setor farmacêutico. Pelo varejo farmacêutico. Entrei como farmacêutico, no pior horário que se tinha, né? Que é o horário noturno para a gente trabalhar, mas era uma construção de carreira, era a oportunidade que eu tinha. Logo depois eu tive a experiência, né? De virar subgerente farmacêutico e cheguei na gerência farmacêutica de uma rede, tá? Era uma rede, não tem aí no interior, não é uma rede conhecida, mas ela é muito conhecida para cá, mais perto de São Paulo, Ribeirão Preto, que é a rede Drogão Super. Então eu trabalhei nessa rede durante 2 anos e meio e aí a Monique contribuiu muito para minha fala. Hoje eu atuo na indústria farmacêutica, então eu trabalho com a parte de marketing, com a parte de consultoria médica e com a parte de venda, de visitação médica pela MS. Né? A Monique comentou aí algumas falas de oportunidades. Aqui estou eu, como prova viva da oportunidade que as indústrias farmacêuticas nacionais podem dar a vocês. Como eu disse, a minha atuação ela está muito voltada também para essas 3 frentes, varejo, marketing e visita médica, né? A consultoria médica, que é o que a gente chama propriamente. Já passei por 2 laboratórios farmacêuticos, passei um laboratório de biotecnologia e de fitoterápicos, que se chama Hebron, não sei se vocês têm conhecimento aí, e aí depois eu tive o convite de participar de processos da MS. Mas falando assim, parece muito fácil, né? Parece que, nossa, fui lá, fiz o processo, participei, enfim. Não, gente, os processos, acho que a Monique, como mesmo disse, a Geise também, são processos complicados. Precisa muito de esforço, precisa muito daquela bagagem que a gente constrói justamente na faculdade. Da iniciação científica, do interesse por pesquisa, do estágio extracurricular, seja ele em drogaria, seja ele em farmácia magistral, seja ele no setor público, na saúde pública. Eu participei de tudo isso. Na minha época de faculdade, logo no primeiro semestre, eu já era monitor. Então, eu fui monitor de anatomia, histologia, fisiologia e tem mais ainda que agora eu não vou me recordar. Epidemiologia, tá bem? E saúde coletiva também fui. Inclusive, José Martins está nos assistindo agora. Vocês estavam falando aqui, eu mandei um WhatsApp para ele, mandei o link, ele está vendo a gente. Então, fiquem nossos abraços aqui a ele, né, essa grande referência aí da saúde pública. Enfim, diante de todos esses processos que eu passei, gente, e aí eu fiquei pensando, né, como que a minha experiência hoje pode contribuir para vocês que estão aí sem saber o que fazer, sem saber quais serão os próximos passos da profissão. E o tema da mesa redonda aqui, ela é muito ampla, né, são perspectivas, prospecções da década, né? Daqui 10 anos. O que vai ser da gente daqui 10 anos? O que vai ser dos farmacêuticos daqui 10 anos? E aí, dentro do que eu posso contribuir com vocês, eu queria deixar um ponto claro para o varejo farmacêutico. Não sei se vocês acabam tendo conhecimento, acabam lendo as novas atualizações aí que se tem em sites. O varejo farmacêutico daqui 5 anos, ele pretende estar muito diferente do que ele é hoje. Tá? Quando eu falo de varejo, eu falo de farmácia mesmo, de venda. Tá? Eu estou falando disso e, claro, com toda a atenção à saúde que se tem ali dentro. E aí, ontem, saiu uma publicação muito interessante, que eu até falei, eu vou falar isso na live,
Porque eu acho que é a primeira porta de emprego que se paga um piso legal para a gente, né, para a gente começar a ingressar na carreira profissional. O grupo Raia Drogasil, né, que é uma fusão de duas farmácias aí, de duas grandes redes brasileiras, ele tem anunciado uma mudança entre 2022, logo ano que vem. Então, os formandos aí dos próximos anos, fiquem atentos a essa informação. Até 2025, eles querem revolucionar o conceito de drogaria. Tá? Por que eu digo isso? A pandemia está fazendo todo mundo se reinventar. O que ano passado a gente estava todo mundo dentro do anfiteatro fazendo as nossas reuniões, hoje a gente está aqui de forma online, cada um de um canto, a Monique fora do Brasil. E aí a farmácia e a drogaria também se preocupa muito com isso. E de que forma? Né? De que forma que a gente pode, como farmacêutico, atuar dentro de uma drogaria que está voltada totalmente para a parte online, né? E aí o investimento dessas duas grandes redes são bilionários. Eu estou falando de média de 500 a 700 bilhões de reais que o grupo Raia Drogasil vai investir nos próximos 5 anos para trabalhar marketplace, tá? Para quem não sabe, o marketplace nada mais é do que a venda online, tá? Então eles não querem ser somente um estabelecimento de saúde de dispensação de medicamento e atenção farmacêutica. Eles querem vender coisas extremamente aleatórias voltadas para a saúde. Tá? Então esse profissional com essa parte mais tecnológica, com essa visão de futuro um pouco mais voltada para a internet, nos próximos anos vai ter uma grande prospecção aí de futuro, tá? Se preparem em relação a isso. Outra situação também, né? E aí a gente vai perguntar, mas e aí a prospecção farmacêutica, o farmacêutico dentro da drogaria, como vai ficar isso? Como que vai ser isso, né? Pois bem, a gente vai ter um papel fundamental dentro da drogaria, né, diante da atenção farmacêutica que a gente faz, né? Vocês fazem aí, quem trabalha ou não trabalha em drogaria, em farmácias. O dado mais interessante que a gente tem é de que hoje as farmácias e as drogarias, elas fazem uma atenção à saúde, né, uma assistência farmacêutica. Mas eles querem ampliar isso de uma forma muito ampla, né? Como? Hoje eles já fazem teste de glicemia, aferição de PA, campanhas em relação a produtos, enfim. Mas eles querem ampliar isso de uma forma muito ampla, né? Eles querem hoje desenvolver, isso eu falo do grupo Raia Drogasil, tá? Eu não estou citando nenhum outro de Drogaria São Paulo, Drogarias Pachecos, que são outras drogarias também enormes de faturamento bilionários. Eles querem, por exemplo, lançar aplicativos hoje que você consegue fazer uma assistência farmacêutica de forma virtual. E quem vai estar por trás disso? Né? Quem vai estar lá auxiliando esse paciente que está lá, às vezes idoso, sozinho em casa, porque a família está trabalhando, às vezes só tem acompanhamento noturno, durante o dia está lá sozinho, é o farmacêutico, tá? O grupo hoje de varejo, ele tem essa visão, ele tem essa prospecção de colocar o farmacêutico dentro dessa assistência de uma forma virtualizada, né? De uma forma virtual. Então, é o primeiro passo que eu dou para vocês aí, é a primeira dica que eu dou para vocês, para quem quer logo já, para quem gosta e para quem quer sair da faculdade, né, e para onde ir. E assim foi minha trajetória, tá? Como eu bem disse, eu era uma pessoa que não queria estar dentro de drogaria, por fim eu cheguei na gerência de uma drogaria e depois tive um convite para uma indústria farmacêutica. E aí, como que é a minha atuação dentro de uma indústria farmacêutica, né? Pra gente, aí, é igual a Monique disse, a Geise disse, vocês aí estão no interior do interior do interior, né, com uma faculdade particular, enfim, muitas das vezes falando que não vai ter muita oportunidade e que o máximo que a gente pode trabalhar hoje é atrás de um balcão vendendo remédio, fechando caixa, trabalhando no caixa. Não, gente, não é isso. Pensem muito mais além, pensem muito mais nas possibilidades, pesquisem tudo o que está acontecendo de mercado, porque a evolução e a revolução, ela está extremamente grande. Hoje a gente vive basicamente a 4ª revolução industrial, né? Não sei se vocês sabem e se vocês têm noção disso. Então, assim, a gente está no grande boom, a pandemia trouxe para nós a grande transformação digital, né, que todo mundo está procurando. A indústria farmacêutica também hoje, que é o meu cenário atual de atuação, também está muito revolucionada e preocupada com o futuro, né? De que forma a gente vai continuar levando educação médica continuada para médicos numa pandemia. Então a gente tem que se reinventar. Isso que eu estou fazendo com vocês agora aqui, compartilhando,
eu estou fazendo quase todas as noites com um grupo de médicos, passando conhecimento, enfim, rediscutindo casos, rediscutindo o futuro, rediscutindo doenças. A gente tem feito muito isso. E uma das coisas que a indústria farmacêutica tem de mais assim, bacana e abrangente, e que eu posso dizer para vocês, e é o que a Monique também falou, a gente atua em solo extremamente fértil. Por que fértil? Hoje o mercado, tá? O mercado de bem de consumo, ele aumenta muito. Hoje, se a gente olhar a necessidade da medicina, ela não está somente num pilar único, né? Hoje a medicina não é o pai de tudo. A gente tem equipes multidisciplinares, a gente tem conhecimentos extras curriculares, extras religiosos, enfim, que abrangem tudo, né, um indivíduo. A gente está preocupado com a saúde do paciente e de que forma a gente, como farmacêutico no futuro, pode ser esse agente de transformação, né? Fica, então, a dica da questão da indústria farmacêutica. Hoje, a parte de consultoria médica, que é basicamente o que eu faço, ela está muito voltada para isso, de que forma a gente vai fazer, de que forma que a gente vai atuar, e de que forma como serão os grandes profissionais do futuro. E aí eu até fiz aqui uma cola, não vou negar, que eu estava procurando, eu falei, gente, vamos ver até que ponto o farmacêutico como profissional de futuro, daqui 10 anos, 15 anos, 50 anos, pode ser. E aí uma das grandes prospecções que a gente tem, né, que está muito relacionado com a indústria farmacêutica, que hoje é o que eu mais estou defendendo aqui com vocês, são 3 grandes profissões. Farmacêuticos hospitalares de precisão, tá? Aquilo que a gente vê na faculdade, que a gente estuda na faculdade, falando sobre farmacoeconomia, né, que a gente acha que isso só tem, enfim, uma apresentação de custo-benefício, né, propriamente para o proprietário, ou até mesmo para o dono do hospital ou para o serviço público, é uma grande alavanca aí do setor farmacêutico. Hoje, profissionais hospitalares de precisão que sabem a fundo a farmacoeconomia, de que forma a gente consegue reduzir custo, ter qualidade de atendimento, é uma grande oportunidade aí daqui 5 anos, que é as grandes expectativas aí que a gente tem do mercado. Outra grande profissão também que pode estar muito voltado com a gente, né, como nós farmacêuticos, e que é prospecção, é projetor de finanças farmacêuticas, tá? O que é isso? Se vocês olharem no meu currículo, eu sou farmacêutico, fiz MBA em gestão de negócios e estratégias, fiz uma outra especialização em farmácia hospitalar, ou seja, eu tenho um pouquinho também dessa consciência de farmacoeconomia, e fiz também uma especialização em processos industriais, né? Olha que amplo que é isso. Eu não foquei, não pautei somente no segmento, então eu fui abrangendo, para conseguir ser um profissional consultor hoje dentro da indústria farmacêutica. E o planejador de finanças, né, ele é uma pessoa extremamente estratégica, analista, calculista e controladora, no bom sentido, né? Ele quer mostrar para o dono da farmácia, para o dono da indústria, ou para o dono de quem comercializa aquele player, né, qual que é a melhor viabilidade, qual que é o produto de maior sustentabilidade no mercado, como que tá os concorrentes dele, como que não tá. Então ele tem que ter essa visão muito ampla também. E assim, é um farmacêutico atuando, mas como vocês podem ver, num leque muito abrangente, que envolve administração, finanças, marketing, e claro, tem umas conhecimentos técnicos também por trás disso. Tem uma outra grande expectativa também, né, que se tem, da gente ser, como eu falei, né, o Grupo Raia Drogasil já está praticando isso, da gente ser consultores online. Eu não sei se vocês hoje já teve conhecimento ou têm acesso à Alexia, né? A Alexia é aquele comando de voz que a gente tem com uma caixa de som, que é do grupo Amazon, e aí as grandes empresas, as grandes indústrias já pensam em fazer processos iguais. Mas como? Né? Como que eu vou me conectar com uma caixa de som que fala comigo, que é um assistente virtual? É justamente isso. Eles querem que por trás disso tenham farmacêuticos dando assistência, implantando os sistemas, né, falando sobre bula, sobre farmacologia, sobre reações adversas, sobre posologia, com o seu cliente final, né, com o seu cliente que está lá consumindo o medicamento, que está lá num tratamento, às vezes
né, muitas das vezes crônico. Então, a carência que a medicina traz para a gente é onde o mercado aí futuro pode trazer a gente para novos negócios, para novas visões e deixar de ser um farmacêutico balconista, um farmacêutico RT. Enfim, são essas grandes prospecções do futuro que dentro do varejo da indústria farmacêutica também. E aí, falando um pouquinho de marketing, até peço aí qual é o meu tempo final para os organizadores, só para eu me atentar aqui a falar para não descenso. Falando um pouquinho de marketing farmacêutico, de marketing de indústria farmacêutica, que é também uma das partes que eu tenho em atuação. Às vezes, nossa, né, farmacêutico, mas vai atuar no marketing? Sim. As grandes indústrias farmacêuticas hoje, se a gente for para pensar de uma forma muito minuciosa, imagina que cada produto na farmácia, que vocês conhecem como marcas, como genéricos ou como similares, existe um profissional responsável, muitas das vezes farmacêuticos, com atuação em marketing, fazendo toda a campanha a nível nacional ou mundial daquele produto. Vocês já pararam para pensar que, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, gente? Se eu pegar uma Neosaldina, né, tão comum, tão habitual, vocês já imaginaram que por trás disso tem uma equipe de gestores, uma equipe de farmacêuticos atuando com toda a parte de marketing em relação àquele produto? Por quê? Para aquele produto ser consumido, para aquele produto ser lembrado na marca da pessoa, para que a gente comece a criar gatilhos mentais nesse paciente do tipo, eu estou com dor de cabeça, eu estou com isso, com aquele sintoma, que produto que eu tomo? Qual que é a marca que eu tenho assimilada com isso? Então, essa parte de marketing, particularmente, eu sou muito apaixonado, tem muito a ver, né? Então, assim, é um leque enorme que a indústria farmacêutica dá para nós, pode dar para vocês, né, para essa atuação voltada aí, com campanhas de produto, com marketing, com consultoria médica, com treinamento. Então, quando eu comentei a fala com vocês, que eu não sou docente, mas eu me considero docente, porque eu estou trabalhando com educação médica todo dia, né? Na minha rotina de trabalho hoje, que é visitar médico, eu estou ali toda hora trocando informação, eu estou trocando o que se tem de mais novo de estudo, o que o Nick, por exemplo, está publicando, ou o que a Geise está publicando, falando no Instituto Racine, às vezes isso já está na minha mão também, de uma forma mais otimizada, não como uma pesquisa clínica, pautada em resultados, mas o resumo da obra, o resumo da pesquisa, já está aqui dentro da indústria farmacêutica e eu estou levando isso para o médico como uma boa notícia, né? E aí, um exemplo muito bacana dessa interligação, o professor Gustavo ontem, que palestrou para vocês sobre Alzheimer, eu trabalhei com ele exatamente 3 meses atrás, fazendo uma campanha, né? E a indústria hoje, a indústria que eu trabalho, que é a ANS, solicitou a consultoria dele para que a gente entendesse o mercado de Alzheimer, entender a prospecção de Alzheimer, enfim, para a gente criar uma campanha de produtos novos, entendeu? Olha como são as coisas, né? E eu fiquei super feliz quando eu vi que o Gustavo estava participando, que eu já tinha participado de um trabalho com ele. Então, você está vendo, tipo, ele como farmacêutico na pesquisa clínica, enfim, atuando perante o Alzheimer, que é uma doença que não tem cura, e está todo mundo voltado para essa expectativa de como vai ser o Alzheimer daqui 20, 30 anos. E a indústria está pensando, eu, né, como profissional farmacêutico, atuando na indústria, a gente está pensando na campanha de como levar acesso à saúde, de como ter esse paciente aí garantido no tratamento, garantido no custo-benefício. Então, acho que é um pouquinho da minha experiência que eu posso partilhar com vocês. Teria muito mais coisas para falar, muito mais. É que o tempo aqui já são 9 da noite, enfim, e o tempo não está colaborando muito com a gente. A Monique comentou muito sobre a MS, tá? Eu sou dessa empresa hoje, atualmente represento ela. Caso vocês tenham interesse, dúvidas, o processo que ela comentou são processos que eu tenho conhecimento, enfim, e a gente até pode fazer um canal de comunicação muito rápido, muito direto, com os coordenadores aí, o Giovanni Regis e o Ronei, de todas as vagas que eu souberem, para quem estiver no último ano e tiver interesse de vir para a indústria farmacêutica, e eu partilho com vocês com muito prazer, porque eu sei que nesse final de tudo, quando a gente se forma, a gente vê para onde eu vou, o que eu vou fazer, que profissional que eu vou me tornar, né? E aí a minha final é essa, gente, desbravem o mundo, não tenha medo de ser mais do que um especialista, não pensem somente que vocês são um farmacêutico formado e que vocês têm que ter um campo de atuação igual aos outros, né? Igual aí os tantos mil farmacêuticos que a gente tem hoje no estado de São Paulo e no Brasil. Pensem além,
né? Procurem por novas expectativas, procurem por outras frentes de atuação, sem medo de ser feliz. Procurem por administração, procurem por marketing, procurem por assuntos regulatórios, para que vocês possam ter aí carreiras brilhantes. E é isso, obrigada. Obrigado, Wagner. Wagner, o empreendedor, sempre foi e sempre será. Né? Isso era notório na sua formação. Né? Isso era notório. Gente, na verdade, assim, nós vamos abrir para alguns questionamentos, já tem perguntas aqui que já chegaram, tá? Mas antes das perguntas, eu pedi para o Giovanni e para o Ronei aqui, que estão controlando os questionamentos, eu gostaria, assim, eu fico extremamente emocionado, eu passei pela formação de vocês três, um pouquinho menos da Monique, né, mas assim, estava aqui, né, como todos sabem, sou da primeira turma de farmácia, então todos os alunos que aqui passou, tive a oportunidade de conhecer e assim, eu fico muito emocionado, tô até emocionado mesmo de ouvir histórias como vocês disseram aqui. Eu tinha certeza que eu ia me emocionar, tô ficando velho, tô ficando muito emotivo. Isso, já sou um pouco, mas tô ficando muito emotivo, porque assim, passa uma história, né, na nossa cabeça. Passa uma história, porque passa a minha história, passa a história dos professores que estão aqui, passa a história do curso de farmácia, né? Passa a história da FEF, né? Porque a FEF tem 40 e poucos anos, porém eu tenho mais a metade, 20, 22 anos, se for contar como aluno, 24, né? Então eu começo a passar uma história aqui na minha mente, fiz questão de ouvir toda a história contada por vocês três e lembro de cada, não vou lembrar de todos que são os momentos particulares, mas os momentos mais públicos, lembro de todos os momentos que vocês contaram, né? Lembro da história de eu orientando a Geise no TCC, né? Lembro da palestra de diabetes, claramente, lembro da faixa, claramente. Lembro da Monique falando da farmácia escola, lembro do livro da Monique, lembro da parceria dela e do Michel e do Milton. Isso é muito claro na minha mente, né? Quando o Wagner começa falando das festas, lembro das festas, né, Wagner? E lembro muito que um cara que arregaçava as mangas, que você poderia fechar os olhos e deixar na mão dele, que ele fazia acontecer para o curso de farmácia, por isso que eu digo que ele é um empreendedor e sempre será, né? Dá uma coisa na mão dele, dá uma pedra na mão dele, ele faz virar ouro, e isso era notório já aqui na formação. Então, assim, passa um filme na minha cabeça. Então, eu gostaria de dizer para vocês três que foi muito gratificante ouvir essas histórias, né? E colocar para vocês que, após ter ouvido todas essas histórias, né, ter ficado emocionado com essas histórias, eu acho assim, o curso de farmácia, vou falar em nome do curso de farmácia, fico extremamente honrado em poder ter tido a oportunidade de ter vocês como alunos, né? Eu acho que nós ficamos exatamente no curso de farmácia, foi presenteado por vocês terem escolhido, foi agraciado por não ter dado certo o curso de medicina, foi agraciado por ter a Geise voltado, dado uma segunda oportunidade, foi agraciado pela Monique, a família vir para Fernandópolis, né? Eu acho assim que nada é por acaso nessa vida. Então, a minha mensagem é exatamente essa, tá? Muito obrigado, tá? Muito obrigado pelo curso de farmácia, se sente extremamente honrado de ter tido vocês aqui conosco e hoje como colegas de trabalho e amigos. Obrigado a vocês, gente. É extremamente ouvir tudo isso. Eu fiquei super feliz quando eu recebi o convite, enfim, faz 6 anos já que eu me formei. E aí a gente acaba perdendo contatos, né? Enfim, a gente não está na parte acadêmica voltada 24 horas para aquilo, mas eu lembrar do rosto aqui da Monique participando com a gente nos simpósios que eu organizei lá atrás,
no Regis, enfim, como meu orientador de TCC, né? Deixando pirado, doido, na bancada com o Giovanni, com o Ronei, com o José Martins. Às vezes eu não tive a oportunidade de conhecer presencialmente, mas, enfim, pela trajetória, pelo currículo dela descrito aqui, é muito bom ver. E o mesmo sucesso eu espero para todo mundo. A gente ainda somos pequenos profissionais, né? A gente tem muita história para decorrer, muita história para contar, e sucesso para todo mundo. Maravilha. Sim, eu só gostaria... Posso, Giovanni, rapidinho? Pode. Poxa, é só para dizer que durante todo o tempo pós-FEF, vários momentos pelos quais eu passei, eu sempre tinha vontade de pegar, na época nem tinha WhatsApp, mas ligar e contar, olha, tá acontecendo isso, olha que bacana, olha o que você falou, olha o que de fato vai, enfim. E uma das coisas, Regis, que eu acabei esquecendo na minha fala eu conheci a Maria Fausdader numa oportunidade no Racine, inclusive. Eles vieram da Espanha para fazer um seminário de atenção farmacêutica no Brasil, e eu estava lá em Santo André, eles ligaram, Geise, eu era monitora na época, Geise, não tem ninguém que fala espanhol, você fala? Eu falei, não. Eu falei, então vem aqui. Aí eu, como assim? Mas eu não falo espanhol, eu tô falando que eu não falo. Não, mas vem aqui, porque não tem ninguém que queira. Eu falei, então tá bom, então eu vou. Então essa é mais uma dica, né? Às vezes você não tá preparado para aquilo, mas a dica você pode achar que não está preparado. Experimenta para ver. Né? Então eu conheci a galerinha de lá, fiquei emocionada e queria te contar muito isso. Que bom. Muito obrigada. E aí, assim, ó, e junto com ela, e lá na Uniso, que depois nós fomos fazer na Universidade de Sorocaba, a gente também teve a oportunidade de conhecer o Machuca do método Dader. Você acredita nisso? Que bom, tudo aquilo que a gente trabalha, a gente conhecendo os atores, isso é fantástico. E eu conheci a Monique lá na Unicamp, quando ela estava lá um dia, lembra-se, Monique? E nos bastidores, galera, a gente estava falando aqui como é que a gente descobriu, né, como é que eles identificam o Zorro de máscara, né? Porque alguém reconheceu aqui o Giovanni rapidamente de máscara. Olha só, eu reconheci em 2016 a Monique de capacete. Ela estava descendo na motinho dela, eu olhei, eu falei, a Monique? Mas nem eu acreditava que era a Monique e que eu tinha reconhecido de capacete. Monique foi fantástico. Foi. A vida sempre trazendo gratas surpresas aí pra gente, né? Mesmo após tantos anos, a gente sempre tem a oportunidade gostosa de encontrar e de discutir, né? E rever vários profissionais de sucesso que a gente teve na nossa turma, né? Também tem oportunidade, né? Mesmo da nossa turma, a gente teve outra pessoa de bastante sucesso, né? O Fábio Henrique, ele também está na Unicamp como jovem pesquisador. Então, teve bastante gente que acabou migrando aí e é um caso de sucesso, né? Lógico, o tempo hoje é muito limitado, né? A gente teria várias pessoas para convidar e para contar, mas realmente esse momento foi histórico. Jamais imaginava, geralmente escuto uma vozinha lá, Monique, eu tipo, puxa, mas você por aqui? Mas a Geise é algo assim, né? Tem uma onipresença. Eu estava no Rio de Janeiro uma vez, ela falou assim, Giovanni, você está aqui no Rio também? Vem aqui para a Praia X, que eu estou aqui. Eu falei, Jesus, lembra disso, né, Geise? É claro que eu me lembro, mas todo mundo já sabe, eu mudei mais de 20 vezes na vida de lugar, então essa onipresença, ela é real. Você falou que estava aqui perto, eu nem acreditei. Bom, muito bem, pessoal, deixa eu fazer algumas perguntas para vocês, para a gente estar encerrando, para vocês estarem descansando também, que devem estar cansados, principalmente a Monique, que está aí já com meia-noite e tanto, né? 1h da manhã. Uma hora. Eu vou fazer uma pergunta e vocês veem quem tem mais predisposição para estar respondendo, fiquem à vontade. Uma pergunta aqui de um aluno da UIDNA. Ela pergunta qual o período que seria mais interessante para dar início a uma iniciação científica, tá? E quais as características que poderiam contribuir aqui para engrossar, na verdade, um currículo para que você possa entrar num mestrado, um programa de mestrado. Bom, se o pessoal me permite, eu vou iniciar. Acho que é a sua cara, né?
Acho que é bem mais a área, né? Eu acho que é muito válido iniciar uma iniciação científica aí no final do segundo ano, começo do terceiro, porque no primeiro ano o pessoal ainda está muito perdido, não sabe se é bem esse o curso, e ainda não tem aquela formação básica que a gente acaba precisando para conduzir os experimentos e ter a maturidade de uma educação, de uma iniciação científica. Idealmente, o terceiro ano é o ano perfeito para isso, então, né? Mas como a gente precisa aí de uns meses de planejamento, eu recomendo começar no final do segundo ano para estar tendo esse um ano aí do terceiro ano para exercer o projeto. Em relação à prova de mestrado, iniciação científica conta muito para estar ingressando no mestrado. E, além disso, monitorias e estágios extracurriculares. Monitorias, elas contam porque elas vão estar representando aí que você tem bastante interesse e que você tem uma formação básica além do necessário, ou seja, você se dedicou muito para estar entendendo mais sobre aquele assunto. É lógico que lembrando para o pessoal aí que normalmente as grandes universidades, elas sempre têm uma prova de ingresso, então apesar de você aí ter um currículo rechonchudo, né? Você ter se dedicado para a formação do seu currículo, você vai ter que estudar um pouquinho aí para estar entrando na prova de ingresso do mestrado. E aí eu recomendo para o pessoal que quer ir direto, né? Terminar a graduação e ingressar no mestrado, 6 meses antes de terminar a graduação, já entrem nas páginas dos programas que vocês pretendem, por exemplo, o Instituto de Biologia, a farmácia da Unicamp ou da USP, cada um tem um website, e nessa página você consegue todas as informações sobre o processo seletivo. Os processos seletivos, eles sempre acontecem em outubro para o ingresso em março. Então, para aqueles que não querem ficar parados aí, né, eles têm que contactar o professor mais ou menos aí em julho ou agosto do seu último ano, para estar prestando essa prova em outubro e ingressando no mestrado em março. Espero ter esclarecido aí para o pessoal. Maravilha. Tem um aqui que eu acho que foi direcionada para o Wagner. Vamos lá. Como trabalhar com varejo e envolver o marketing visando as vendas, mas também pensar em uso racional de medicamentos? Qual seria a melhor estratégia? Eu vou emendar outra aqui para você também, Wagner. Se tem programa de trainee na MS, como que a pessoa fica sabendo disso? Entra pelo site, se tem... Então, vai. Tá. Bom, essa pergunta, gente, ela é muito complexa de ser respondida, mas só para vocês entenderem um pouquinho, tá? O varejo, sim, está preocupado com vendas, ele está preocupado com financeiro. Quando a gente fala hoje de indústria farmacêutica, a gente está falando de faturamentos bilionários mensais, né? Hoje a MS, por exemplo, ela bate 2 bilhões de lucros mensais. Então, imagina uma indústria farmacêutica lucrar isso. Então, falar em vendas e falar em qualidade de tratamento e saúde para o paciente, às vezes pode ser que tenha uma disparidade nisso. Eu entendo também, porque eu também, quando eu estava na farmácia, eu achava a farmácia me colocando uma cota para vender, e eu ali preocupado com a atenção farmacêutica, com o tratamento do paciente, mas tendo que vender. Enfim, chega um momento que tudo isso casa muito bem, tá? A indústria farmacêutica é muito inteligente, e a Monique e a Geis, como pesquisadoras, enfim, podem deixar isso muito bem claro. A gente tenta captar a necessidade do teu paciente, né, do meu cliente final, com um produto que a gente tem um custo bacana, né? Às vezes a gente tem produtos aí de 400, 500 reais, um produto, por exemplo, de dislipidemia, mas a gente tem produto, por exemplo, de R$38, e a gente tem produtos que estão até mesmo na farmácia popular, né? Então, são características de pacientes, a indústria respeita muito essa questão de condição financeira, quem é o paciente, por quem que ele procura, tá? E isso não é extremamente assim casado somente naquela parte de venda, cota. A gente tem vários laboratórios brasileiros, eu posso citar, por exemplo, a MS, ela tem um legado muito grande que é a sua saúde merece. Ou seja, a sua saúde merece o quê? Qualidade de tratamento, valor do tratamento, a gente pensa muito nisso. Quando a gente olha para o LIB, que é um outro laboratório também nacional, ela fala o que importa é seu bem-estar, né? Então, você não está pagando somente pelo produto, e às vezes o produto tem um valor agregado. A indústria se fomenta e se garante de te dar qualidade, assistência. E aí é onde eu volto com toda aquela questão.
né? Assistência farmacêutica voltada de forma digital. As indústrias já têm isso pelo serviço de saque, né? As farmácias, o varejo, querem ter essa assistência através de um serviço digital. Então, fiquem atentos nisso. E em relação à outra pergunta, Giovanni, do trainee, a AMS, ela tem vários programas de ingressão, né, para a indústria farmacêutica. Ela tem um programa que chama Acelera, ela tem um programa que chama Trainee, ela tem um programa que chama Jovem Talentos, né? Como que a gente consegue isso, gente? Hoje, acho que a maior visibilidade de mercado que a gente pode ter é LinkedIn. Né? Eu lembro que na minha época de acadêmico eu nem dava atenção para LinkedIn, eu ficava mais preocupado com o Facebook. Né? Hoje eu deixo extremamente de lado a minha rede social, e a minha única rede social que eu presto atenção é o WhatsApp, né? Porque estou com contato direto ali com os médicos, e LinkedIn. Acho que o LinkedIn é o nosso maior indicador, né? Sejam específicos e objetivos ao fazer um LinkedIn, procurem por matérias que dão aí um embasamento legal para a gente montar um LinkedIn, para a gente ser visto pelos recrutadores, para a gente ser tratado pela indústria farmacêutica, e ali basicamente está todo o processo. Existem alguns outros sites também que hoje não estão em evidência, mas que dão oportunidades, que é o vagas.com e o Dica Job, tá? Depois eu posso descrever isso para vocês e disparo aí para vocês, e vocês repassam para os alunos, que é uma forma já de começar a ficar atento aí às oportunidades de mercado da indústria farmacêutica. Tá ótimo, que joia, obrigado. Não podemos esquecer também de outro lugar que a grande maioria fica muito ligado aí, no Instagram, né? E acho que hoje é o Tchan. Bom, como a Monique respondeu uma pergunta, o Wagner respondeu outra, vamos lá, né, Geise? De repente pode estender para os colegas também fazer um comentário acerca dessa pergunta. Você acredita que houve uma valorização do farmacêutico nesse momento de pandemia? Não poderia esquecer esse momento agora, né? Nessa live, né? Ninguém falou de pandemia quase, né? Mas você acha que houve uma valorização? Bom, eu até agradeço por essa pergunta ter caído no meu colo, porque eu acabei nem falando o que eu faço hoje, né? Eu trabalho como especialista de vendas técnicas e trabalho diretamente com Covid. Então, desde quando a pandemia foi dita, né, para o mundo, dia 11 de março, a gente começou a trabalhar com produtos para detecção, identificação, extração do RNA do vírus. E aí eu sou farmacêutica, estou numa empresa que representa as multinacionais aqui no Brasil que fabricam lá fora e trazem para cá. E um dos grandes diferenciais dos representantes foi a posição do farmacêutico conhecendo o produto. Então, como que funciona? Como que é um kit de extração? Então, aqueles que entraram com maior potencial técnico de deixar, porque eram tantas marcas no mercado, vocês não têm ideia do tanto de fabricantes que começaram a fazer, e ainda assim a demanda foi muito maior do que a oferta. No entanto, todas as empresas, isso ouvindo dos nossos clientes, né? Os parceiros que a gente foi construindo nesse tempo de Covid, eles disseram, fez muita diferença vocês terem esse know-how para deixar a gente entender, na verdade, dando cursos, praticamente treinamento, sobre como funciona o processo de extração, de identificação, PCR em tempo real, as metodologias de biologia molecular, e tudo isso está dentro do seu escopo, está aí na sua disciplina. E sem contar que quando foi liberado para o teste rápido ser feito em drogarias, o farmacêutico começou a ser olhado, então aqui eu tenho que me especializar, então ele teve que entender uma nova boa prática na farmácia, então entra aí a parte das drogarias, que o farmacêutico foi visto de uma forma diferente. Então eu também atendi várias drogarias que falaram, olha, a gente está sendo procurado para explicar sobre como funciona da doença, né, em si, dos sintomas. Então, do ponto de vista que eu trabalhei, né, da oportunidade que eu tive de estar junto e ainda continuo trabalhando, a gente percebeu que a gente conseguiu ter uma visibilidade muito maior. Pessoal, então olha só. Eu gostaria só de falar uma coisa, né? Já que eu fui citado pelo Sr. Wagner Madame, de que, né, uma das nossas funções aqui, Sr. Wagner, é exatamente desafiar vocês, tá? É fazer vocês se questionarem se vocês podem mesmo ou não.
tá? E que bom que, para nossa grata surpresa, vocês conseguem. Aliás, vocês não acreditavam que vocês conseguiriam, né? A gente nunca teve essa dúvida, né? Mas, sem dúvida nenhuma, uma das nossas funções é exatamente instigar isso em vocês, né? Deixar claro para vocês que, embora possa não parecer para vocês no primeiro momento, a gente tem extrema confiança, né, nos nossos alunos, e quando a gente desafia vocês é porque a gente sabe até onde vocês podem chegar, né? E não à toa, né? É que o Wagner me citou, né? Mas estão aí os três para provar para a gente que isso é verdade, né? Isso é verdade. Tá? Só gostaria realmente de me manifestar porque o Wagner me citou. Tá joia? Está joia, Wagner. Geise, foi muito prazeroso tê-los aqui, viu? Muito obrigada, Ronei. Eu só queria verificar uma coisa, que na verdade constatar, né? O sotaque de alguns de vocês hoje, né? O Wagner de Pedranópolis para o mundo de São Paulo, tá um paulistano de primeira linha, né? Pensa. E a Monique já está com sotaque europeu aí, né, Monique? Ai, mas é tão engraçado, gente. Hoje, para o pessoal até, né, entender. Gente, eu fui monitora no laboratório multidisciplinar com o Ronei. Eu fiquei, acho que acho que 1 ou 2 anos sendo monitora do laboratório multidisciplinar. E depois ainda, Regis, trabalhando na farmácia escola, né, lado a lado com você. Aprendi horrores. Como o Giovanni falou, né? E hoje estou até com o sotaque irlandês, que nem se comenta, é um sotaque infernal. Gente, olha, se a gente tivesse tempo, a gente ficava aqui muitas horas ainda batendo um papo, porque é muito gratificante esse papo, né? Mas nós temos os nossos compromissos, vocês têm os compromissos de vocês, né? Monique aí, 1h21 da manhã, né? E amanhã um outro dia. Gente, para quem está assistindo, muito obrigado. Espero que todos aqui possam ter contribuído com um pouco, uma pedrinha, né? Na formação de vocês. Para vocês que participaram, meus amigos, né? A FEF, o curso de farmácia e a FEF, mais uma vez eu quero deixar aqui claro que é uma honra, tá, receber vocês. As portas estão sempre abertas, tá? Sempre abertas, depender do curso de farmácia com essa equipe aqui. E agora, assumindo a função de auxiliar de direção, a FEF está com portas abertas para vocês, quando vocês quiserem, estamos aqui para ajudar, para auxiliar e também para contar com os vossos ensinamentos, né? Que vocês tragam mais ensinamentos para a gente, que é o que, pela história contada, é o que vocês estão trazendo, fazendo, na verdade, né? Conhecimento, e hoje a gente está usufruindo desses conhecimentos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que assim, é só uma despedida. E acho que o Giovanni vai falar. Da minha parte, muito obrigado. Estou sempre à disposição de vocês. Podem contar comigo. Bom, pessoal, deixa eu só fazer a minha despedida aqui também. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui, né? O Wagner, Monique, a Geise, Regis, Ronei, né? Que a gente trabalhou bastante para que pudesse acontecer esse momento, né? Eu enchendo o saco da Monique, sei lá, meia-noite, mandando mensagem, sabendo que ela já estava dormindo, né, Monique? E aos alunos que estão aqui acompanhando com a gente, né? Queria aproveitar para externar também os parabéns, que hoje é o Dia dos Professores, né? Então, para quem tem o dom aí do ensinamento,
Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua para a gente ter a possibilidade de colocar todos os nossos alunos no mercado de trabalho. Tá? Então, é uma função bem complicada, mas, assim, é uma coisa que nos traz, de uma certa forma, um prazer muito grande, porque a gente sempre chega, né, aos finalmente com êxito. Tá? Então, parabéns a vocês pela postura de vocês, pelo que vocês estão fazendo. Obrigado por trazer os seus conhecimentos para a gente fica realmente emocionado de saber que passaram por aqui e a gente, de uma certa forma, ajudou em algum pontinho para o crescimento de cada um. Tá? Então, fica aqui a minha gratidão e um bom descanso a todos. Muitíssimo obrigada. E aos alunos, então, a minha palavra final, pode? Vai lá e arrasa. É isso aí. Perfeito. Vai lá e arrasa. Super. Valeu, galera. Muito obrigado. Tá? Uma boa noite para todos. E para os alunos, amanhã tem live musical, tá? Vamos nos divertir. Tá? E vocês também. Vai ser no YouTube da FEF. Tá? Um abraço, gente. É isso boa noite. aí. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Boa noite. Bora pra festa.